Bíblia, sabe, que Gideão tenta dar algumas desculpas para Deus e ele até pede, Senhor, do ovelho molhado, se estiver molhado, se estiver seco, é o Senhor comigo. E aí ele faz esse voto com o Senhor. Eu vou pincelar aqui, irmãos, para poder chegar naquilo que Deus tem. E aí nós vemos que, mesmo assim, mesmo ele dando desculpas, o Senhor Deus fala, eu vou entregar os midianitas na sua mão. Então, a primeira lição de cara que eu já quero dizer para você é que o Senhor sempre se apresenta para aqueles que são fiéis. Aleluia. Às vezes você olha para a sua vida e você pensa, nossa, Deus está me moendo. Deus está falando comigo, mas não fala com fulano, não fala com ciclano. Ei, se Deus está falando com você, é com você. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa primeira lição é uma que abre muitas portas quando a gente entende. O Senhor Deus, Ele se apresenta para quem é fiel. Glória a Deus. E hoje, quando eu escrevi isso, Deus me trouxe à memória, quando eu era bem novinha, quando eu tinha 15 anos, conheci o Senhor Jesus. A gente fala muito sobre ser certo em várias áreas, irmãos. Mas a área monetária também se enquadra. Como o pastor já falou aqui, Deus ele não precisa do nosso dinheiro. E eu não estou falando isso para arrecadar dinheiro de vocês. Mas eu estou dizendo isso para que vocês aprendam um segredo do Senhor. Aleluia. Quando Deus ele fala que é para a gente devolver o nosso dízimo, a nossa oferta, Deus ele não quer o nosso dinheiro. Ele quer a nossa obediência. Aleluia. Ele quer ver até que ponto eu sou fiel, entende? É como um filho. Você fala assim pro filho, filho, você vai lá na padaria, você leva tantos reais aqui, mas você me traz troco, entende? É uma confiança. Deus ele não quer nos extorquir. E quando eu escrevi hoje, o Senhor falava assim, Gislaine, você nunca fala sobre dízimo e oferta, mas hoje eu quero que você diga. Aleluia. Porque é uma porta que às vezes a gente deixa aberta para o inimigo usar, entende? Porque daí, igual eu falei na oração, o inimigo ele mete o pé e ele entra. O Senhor Jesus não. Aleluia. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque quando eu tinha 15 anos, eu fiz um voto com Deus. E eu disse assim, Senhor, são 10% do que eu ganho. Mas sabe, Senhor, tantas pessoas fazem cálculos, mas porque tem o desconto do FGTS, né? Eu ganho 1.000, mas líquido vem 900 e alguma coisa. E dentro de mim, desde aquela época, com 15 anos, eu disse assim, Senhor, eu vou devolver do bruto e se possível, eu vou arredondar para cima. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque Deus hoje me lembrou de algo que eu tinha esquecido. Aleluia, Jesus. Tentar segurar que é difícil. Irmãos, quando eu tinha 15 anos, eu entrei numa fábrica para trabalhar, eu entrei num cargo muito bom mesmo. E aquela porta foi Deus que abriu para mim, porque eu ainda estava no colégio. E eu fui para cuidar de uma fábrica grande, gente. Eram 100 funcionários, 30 vendedores. E lá o Senhor me honrou muito. Por que eu estou falando isso hoje? Porque com 15 anos eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, eu nunca vou devolver o meu dízimo no líquido. Eu sempre vou devolver no bruto para cima. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu fiz esse voto com Deus, quando eu passei dificuldade de até que ter que ganhar a cesta básica, eu nunca passei apertado, irmãos. É uma coisa incrível, parece uma loucura. Às vezes eu chegava com o meu salário e falava, meu Deus, como que eu paguei tudo isso? Como que eu consigo pagar tudo? Parece que as coisas rendem, irmão, entende? Parece que as coisas fluem. As coisas não quebram na casa, as coisas não vão para o conserto, não vão para a manutenção. É como se Deus desse uma bênção, entende? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pensa que a bênção, ela é só quando você glorifica, quando você exalta. Não, quando você fala assim, Deus, eu estou dando mesmo. Eu estou devolvendo, porque eu acredito. Isso é um princípio de sabedoria. E quando o Senhor Deus falou, Gislaine, fala para a igreja, eu me apresento para aquele que é fiel. Não só no dízimo nas ofertas, mas fiel quando ninguém vê. Eu sempre falo, caráter é aquilo quando você está sozinho e ninguém vê. Você fala, eu vou fazer isso porque é o certo. E aí o Senhor falava para mim, você fala também que toda vez que há um clamor sincero, eu não rejeito. Eu quero que você, porque eu sempre faço estudo, quem já está acostumado comigo a ouvir minha pregação, eu sempre faço estudo e no final eu vou falando as lições. Mas Deus falava, não, hoje você já vai começar com lição. Hoje você vai começar já a virar essas chaves na vida do meu povo, porque eu quero que o meu povo prospere. Eu quero que o meu povo cresça. Eu quero que o meu povo se torne abundante. Sabe por quê? Porque Deus não olha só você, Deus vê a sua família. Deus vê os seus amigos. Deus vê as pessoas que você ama. E aí o Senhor quer tratar em nós, trabalhar em nós, para que nós nos tornamos Gideão desta geração. E aí o Senhor falava assim, Gislaine, fala mais. Diga assim, que eu, o Senhor, invisto no fiel. Oh, aleluia.
Irmão, Deus investe em você. Deus investe em você. Por quê? Porque Deus se apresenta para aquele que é fiel. E aí nós vemos que a primeira coisa que Deus ordena a Gideão, de cara, quando chega em Gideão, ele fala: eu quero que você destrua os ídolos. Eu quero que você acabe com aquele altar de Baal. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala que a glória dele ele não vai dividir com ninguém. Nem comigo e nem com você. Nós somos filhos amados, comprados, regenerados. O Senhor Deus nos ama, nos deu o seu único filho, mas a glória dele é só dele, de mais ninguém. E quando a gente entende isso, a gente começa a querer tirar os ídolos que há em nós. Às vezes a gente pensa que é só imagem de escultura. Não, irmãos. Por muitos anos, os ídolos foram o meu trabalho, porque eu me dedicava tanto ao meu trabalho, que ele virou um ídolo que eu nem percebi. Trabalhar é bênção, irmãos. Mas a sua prioridade sempre tem que ser o Senhor. Aleluia. O seu investimento maior, tanto financeiro, monetário, tanto de vida, devocional, tem que ser o Senhor. Aleluia. Porque quando a gente coloca o nosso coração naquilo que Ele realmente tem, aquilo que Ele quer, as coisas fluem. Tudo acontece naturalmente. E aí nós vemos que até Deus falou assim: escreve para você não esquecer. Você serve a um Deus exclusivo. Aleluia. Eu e você servimos a um Deus exclusivo. Ele não divide a glória dele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o suficiente. Eu não sei o que você está passando, irmão. Eu não sei o que está dentro do seu coração, dentro da sua mente. Mas o que eu sei é que há um Deus que te conhece. Aleluia. E há um Deus que trabalha dentro de nós. O que Deus trabalha dentro de mim não vai ser o que Ele trabalha dentro de você. Porque nós temos necessidades diferentes. Nós temos sonhos, almejamos coisas diferentes. Então Deus, Ele trata com cada filho peculiar. Aleluia. É um tratamento individual. E quando eu olho para a vida de Gideão, eu vejo que ele era um homem que, mesmo estando na situação que estava, ele não temeu. E aqui, como nós lemos, Gideão, ele levantou um exército de 32 mil homens. E o Senhor Deus foi passando como se fosse uma peneira.